Tem mais pergunta? Tem mais uma pergunta. Manda bala. O Chat tá interagindo. Pergunta do nosso irmão Jonathan Lopes, que sempre está conosco, nos acompanhando. Um grande amigo aqui do Alisson Zeferino, que está mandando um abraço, Jonathan. Não somente o Alisson, mas ele é um grande amigo aqui do Pó de Graça. Sempre está conosco aqui, viu? E a pergunta dele: essa prática pode impedir a sua salvação? Ah, tá. Certo. Eu achei que ele falava da questão de vender bebida. Talvez seja isso. Não, não, não. A pergunta melhor, a pergunta completa é: pode o empresário cristão comprar mercadorias com notas fiscais baixas, ou seja, comprar por um valor maior, mas o fornecedor tira a nota fiscal com um valor menor, visando sonegar o tributo? E esse tipo de prática pode impedir a sua salvação? Olha, esse é um tipo de prática que eu sei que muitas pessoas, né, às vezes fazem isso. Eu, particularmente, não faço. Não faço, porque como eu aderi a tirar a bebida, quando foi, muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam por que você tirou a bebida? Aí eu falei assim, porque hoje eu conheço o Senhor, eu me converti e eu não quero, o que eu não acho que vai ser bom para mim, eu não quero para o meu próximo. E, inclusive, aconteceu quando eu vendi bebida no meu estabelecimento e dava a pinguinha, né? Os clientes iam lá, bebia, entrava no banheiro e você via que às vezes o cliente ia no banheiro para usar droga. Isso e aquilo me incomodava. O que acontece nos lugares? Hoje tá muito mais liberado. Hoje, às vezes, o pessoal nos comércios, às vezes usa droga em cima da mesa, né? Então, assim, as coisas estão muito mais liberadas. Na época, eu percebia que começavam a ir no banheiro de um a um, estavam usando droga, e aconteceu um certo dia lá, de um cliente que ficou lá no churrasquinho até tarde, saiu de lá do churrasquinho e sofreu um acidente de moto. E isso me incomodou muito. Por assim, isso foi uma das coisas também, né? Deus já vinha falando, mas Deus mostrou mais aí, tá vendo? Tira logo essa bebida, porque mas se ele, aí as pessoas falam, mas se ele não tivesse aí no seu comércio, ele poderia estar em outro lugar. Mas ele estava no meu comércio. Então, assim, eu senti que eu fiz parte daquilo ali. Então, assim, eu preferi tirar logo tudo aquilo que, às vezes, eu não queria para mim, então eu não queria para o meu próximo. Então, assim, voltando à pergunta da nota, né? Eu desviei a pergunta aqui, mas eu acho que tudo que é ilícito atrapalha sim, impede a salvação de uma pessoa cristão que quer andar diante das coisas certas, diante da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos ensina. Aquilo que é ilícito, eu acho, né? Infelizmente, tá? A gente olhar a palavra, né? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, né? Se você está cometendo um crime, porque sonegar é crime. Está cometendo um crime, você está pecando, você está contrariando as leis dos homens que a gente está submisso a elas, né? A gente tem que se submeter às leis dos homens também, desde que não contraria a lei de Deus. Então você vai estar, assim é a minha opinião, você vai estar pecando, e você está pecando se você persistir no pecado, né? O resultado disso é a morte. E essa morte é uma morte espiritual, é a condenação. Eu acredito que, infelizmente, vai para o inferno, sim. E eu já vi pessoas, quando eu morei em São Paulo, eu fui, como eu era o tesoureiro da igreja por muito tempo, a gente era responsável pelas compras da igreja, né? Comprar os suprimentos da igreja. E eu fui num lugar para fazer uma compra que a dona do comércio, ela é cristã e ela vendia tudo sem nota fiscal. Comprava tudo sem nota e vendia sem nota. Sonegava tudo, né? E falava que era a bênção de Deus para ela ganhar mais. Deturbava algo que Deus deu para ela, falava que o erro que ela estava cometendo era uma forma que Deus estava abençoando ela. Um absurdo isso, né? Você vê como são as coisas. E eu sou totalmente contra. Inclusive, a minha escola aqui, pago impostos, eu sou prestador de serviço, pago impostos, emito nota, né? Pago um imposto terrível. Quem é dono, quem é comerciante, quem é PJ aí sabe como é que Não é funcionam as fácil. coisas. Não é Não é fácil fácil. pagar, né? Mas a gente tem princípios que a gente tem que É. seguir, né?
a gente tem que dar bom testemunho. Inclusive, você falou a respeito das pessoas que estavam de fora lá, que viram e se admiraram com a sua atitude. Eu me admirei. Eu não sabia quando voltei para Pompéu, que eu fui no seu comércio a primeira vez, eu achava que você vendia bebida alcoólica lá, eu achava que vendia. Porque como o rapaz disse, é mais fácil você ver pessoas que são cristãs, mas que não guardam certos valores no seu comércio, do que ter aquelas que guardam, né? Então eu fiquei admirado também, glorifico a Deus pela sua vida, e passou a ser lá a referência para nós, para mim e minha família, a gente sempre está lá. Os irmãos aqui também, acho que todo mundo aqui já esteve lá em algum momento, já consumiu lá e sente prazer em estar lá com você lá naquele lugar, naquele ambiente. Os funcionários tratam a gente muito bem, tudo muito bom, e assim, e é bênção de Deus. E a gente tem que se guardar os valores. A gente tem que guardar os valores. Porque dá um pesar, assim, igual você falou, que o rapaz teve no seu comércio, né, sofreu um acidente, a gente fica naquela assim, será que ele teria bebido mesmo? Se eu não tivesse Se não aqui, tivesse com as portas abertas, né? Então, não teria ido embora, ou não teria feito outra coisa, deixado acontecer. Então, a gente sabe disso, né? E se a gente faz o outro tropeçar, nós também sofremos a cobrança de Deus sobre as nossas vidas. E a gente tem que honrar Deus. Nosso testemunho, ele é primordial. Primordial onde a gente vai. E eu fico imaginando os seus filhos, olhando e vendo aí o que eles vão fazer na vida deles. Falar assim, olha como papai sempre honrou a Deus lá no seu comércio. E eles vão ter isso para eles também. De querer honrar a Deus sempre na vida deles, né? Então, irmão Jonathan, Deus deu a resposta para você, usando a vida do Chiquinho aqui, né? Ao que ele acredita, e eu também acredito aqui, e acredito que os irmãos devem ter o mesmo pensamento. Se você persistir em algo que é errado, com certeza, né? Conscientemente, né? Pecando voluntariamente, isso vai te levar à condenação, com certeza. E, Chiquinho, a sua esposa, você falou que ela trabalhava com você no começo, e Sim. ela saiu para focar só em cuidar da família, ou sua esposa também trabalha, tem uma outra profissão? E você, Chiquinho, você se formou em alguma coisa, ou você só cuidou do churrasco e só tá nisso? Como é que... Fala um pouco mais da sua vida aí. Eu me formei no churrasquinho. Se formou no churrasquinho. Tem mestrado, doutorado, tudo no churrasquinho. 30 anos já. Que bênção. Mas 30 anos. você cursou alguma Não. faculdade? Chegou a fazer alguma coisa? Não fiz faculdade. Nem o ensino médio eu não completei. Ah, entendi. Ah, então, mas é mestrado, doutorado Doutorado de churrasquinho. de churrasco. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu sempre falo, sou formado no churrasquinho. Mestrado, doutorado, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. É benção. Né? Eu estava estudando, mas fui embora quando eu formei oitava série, fui estudar em Pitangui, escola técnica, escola agrícola lá. Fiquei lá um ano e 2 ou 3 meses. Tivemos uma confusão lá, eu e um pessoal de Pompéu, fomos todo mundo expulso de lá. Voltei para Pompéu na época e comecei a estudar no colégio estadual. Só que aí eu já estava engrenado com churrasquinho, porque quando eu fui estudar fora, eu já tinha o churrasquinho já. O churrasquinho já funcionava. Então eu deixei, tinha um senhor que trabalhava com meu pai no açougue, na época, ele ficou tomando conta para mim. O churrasquinho não parou, entendeu? Ele ficou tomando conta para mim. Aí eu voltei, quando eu voltei, então eu foquei só no churrasquinho. Tentei voltar a estudar, mas comecei a estudar, parava, e acabou que eu não completei. Não completei nem o ensino médio. Fiquei com o ensino médio incompleto. E aí depois veio, né, foi crescendo, começou a namorar, casou, veio família, então parei e foquei só no churrasquinho. A outra pergunta que você me perguntou a respeito da minha esposa, na época, minha esposa trabalhava comigo lá, ela também trabalhava comigo, trabalhava com o irmão dela e trabalhava também na prefeitura, ela era técnica de enfermagem. Então ela trabalhava com 3 serviços, ela trabalhava comigo à noite, trabalhava durante o dia na prefeitura, técnico de enfermagem, e trabalhava com o irmão dela prestando serviço. O irmão dela era empresário, fazia a parte de escritório, serviço do irmão dela no horário de almoço, no horário que dava tempo. Hoje ela está só no lar, né, cuidando dos nossos filhos, das nossas crianças, porque quando
quando o irmão dela veio a falecer, que é o irmão dela que ela trabalhava para ele, então ela perdeu o irmão e automaticamente perdeu o serviço. E ela já não trabalhava mais na prefeitura, aí veio os filhos, nós tivemos um atrás do outro, então assim, ela ficou em casa, né, e eu trabalhando e de casa me abençoando, né, orando, me abençoando, orando por mim, todas as vezes que eu saio de casa, vai lá na porta, me abençoa o meu trabalho. Isso aí a mulher sábia, né? Como diz a palavra de Deus, né? Mulher sábia edifica sua a casa. sua casa, né? Então, assim, graças a Deus, Deus me deu uma mulher muito sábia, né? Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Glória a Deus. A minha esposa também é técnica de enfermagem, né? E hoje também ela só cuida do lar, né? Tem 2 filhos também. Você tem quantos filhos, Chiquinho? Nós temos 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos. Ô, glória, viu? Tem a Maria Eduarda, 16 anos, aquela mocinha que tá me ajudando, essa depositando no caixa lá, né? Ela é do coração. Depois tem o Abraão com 9, a Ercília com 7 e o Emanuel com 5. O Chiquinho seguiu à risca a palavra do Senhor quando diz crescei-vos e multiplicai-vos, né? E a Bíblia fala que filhos são bênção, né? São bênção nas nossas vidas, né? É um presente de Deus para nós.